Vamos ficar de pé, por favor. Tiago 1, versículo 22. Tiago 1, versículo 22. Vamos estar lendo a mensagem de Tiago. Uma mensagem que falou muito comigo, bateu muito em mim. E eu espero que fale aos corações e tenha frutos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Essa é a mensagem. Pai Santo e amado, graças te damos, ó Pai, nesta manhã. Abençoa, Pai, a tua palavra, Senhor. Senhor, faça a tua obra apesar de mim, apesar das minhas limitações, ó Pai. Não deixe que eu mesmo venha atrapalhar, Pai, o teu querer nos corações dos nossos irmãos, ó Pai. Senhor, me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, para que eu possa, Pai, trazer, Pai, uma pregação, Pai, que fale a verdade, somente a verdade. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Irmãos, não é uma mensagem muito simples. É uma mensagem que tenho certeza que vai falar com toda a igreja, inclusive comigo. Quem é Tiago? Esse Tiago aqui. Esse Tiago aqui, ele não era o Tiago discípulo, né? É só uma introdução básica. Não era o Tiago discípulo que andava com Jesus, né? Não era os 12. Ele era o irmão de Jesus, apesar também que ele andava, porque ele era irmão de Jesus, mas ele não era o discípulo. Tiago, ele não era o apóstolo, porque o apóstolo ele foi assassinado pelo rei Agripa. Ele foi decapitado, o Tiago apóstolo. Esse Tiago aqui, ele teve uma morte muito violenta também. Tiago, a morte de Tiago, para quem não sabe, ele foi derrubado, né, do alto do cenáculo da igreja, e ele ainda caiu em vida, segundo os historiadores, que ele ainda cai em vida no chão, ele não morre com a queda, e quando ele cai, ele é apedrejado. Essa foi a vida, né, o fim da vida do irmão de Jesus. Esse Tiago aqui, ele era filho de Maria, e ele presidiu o primeiro conselho, né, concílio de Jerusalém. A carta de Tiago é uma carta prática. Ela é uma carta prática. Ele é considerado o livro, né, de Provérbios do Novo Testamento. E eu trouxe uma curiosidade que Lutero ele tinha dificuldade de aceitar essa carta para colocar nos livros canônicos. Lutero ele teve uma dificuldade, ele teve que ter muito esclarecimento para ele colocar a carta de Tiago, porque ele tinha uma visão sobre a carta de Tiago que ela contradizia o que Paulo falava. O que seria isso? Né? Paulo ele fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus, para que não se glorie. Isso é o que Paulo falou na carta dele, que a graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus, para que não se glorie. E Tiago, ele fala numa outra situação. Ele diz que a fé sem obras é morta. Então, Lutero ele teve essa dificuldade. Ele achava que, naquele momento, Tiago estava contradizendo o que Paulo falava. Mas não.
o que Tiago falava, ele complementava o que Paulo disse. Por quê? Paulo, ele trata da causa da salvação, dizendo que é somente pela fé. A fé, a salvação é somente pela fé. E Tiago, ele está olhando para as evidências de uma verdadeira fé. E ele diz que a verdadeira fé é vista pelas obras. Então, eles não se contradizem, eles se complementam. Porque se você perceber uma pessoa que tem uma fé e é salva, ela faz boas obras. Não existe uma pessoa que tem fé e é salva e não faz boas obras. Não existe isso. Não tem como, não existe. Então ele pega e quando ele entende isso, ele aceita a carta de Tiago. Porque um olha para a causa e o outro olha para a consequência. E os dois não se contradizem. Essa é uma curiosidade que eu trouxe. E no livro de Tiago, ele fala o seguinte, que vivemos uma fé que canta bonito, que fala bonito, que posta versículo, que ouve pregações profundas, mas muitas das vezes vive no raso. É o que Tiago fala aqui no seu livro. A gente vai dar início. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse é o grande perigo que a igreja vive no tempo atual. Todos nós hoje viemos para a igreja, ouvimos um bom louvor, ouvimos uma boa palavra em determinadas igrejas, e nós saímos daqui com o coração cheio, mas aquela palavra, ela só afofou o nosso coração, ela só afofou nossos ouvidos, e ela não surgiu efeito nenhum de mudança e de arrependimento. Por isso que ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é o maior erro da igreja atual, é o auto-engano. A gente tem o poder de nos auto-enganar. Nós vemos para a igreja, fazemos tudo que é de protocolo fazer na igreja, chegando, falando com os irmãos, abraçando, contando as novidades, orando, mas prestando um bom culto, prestando uma boa palavra, mas quando nós vamos colocar o que nós ouvimos em prática, nós falhamos. Tiago, ele escreve naquele período para a gente religiosa, conhecedora da palavra, frequentadora de cultos, exatamente o perfil que corre o risco de confundir uma informação espiritual com transformação espiritual. A informação espiritual, irmãos, vocês vão ouvir em todos os lugares. Talvez a informação espiritual vocês vão ouvir quando vocês estiverem indo trabalhar no carro. Agora, a nossa maior dificuldade é a nossa transformação espiritual. Porque não tem condições de nós apenas nos enchermos da palavra se ela não tem nenhum efeito no nosso coração. Essa é a nossa maior dificuldade hoje em dia. Porque vai chegar um momento, se eu perguntar amanhã o que foi pregado hoje, muitos não saberão o que foi pregado hoje. Porque a palavra, ela entra nos nossos ouvidos e ela sai. E Tiago 22, ele nos chama a prática da palavra. Ele fala: tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Coloquei alguns pontos para nós trabalharmos essa mensagem. E o primeiro ponto que eu coloquei é o auto-engano espiritual. Tiago é direto quanto a isso. Ele fala que você ouvir sem praticar não é fraqueza, é engano. Nós ouvimos, não praticamos, aí falamos assim: não, eu sou fraco espiritualmente. Não, Deus conhece meu coração. É um termo que nós mais usamos para nós nos auto-enganar. Eu tento fazer, mas Deus conhece meu coração. E nós usamos esse termo achando que Deus vai nos aliviar de algo.
E esse é o maior perigo, quando nós falamos que Deus, né, o próprio bispo Roberto Macaristo, ele falou, quando a pessoa fala assim, Deus conhece meu coração, só Deus pode me julgar. Isso não é suficiente? Se somente Deus pode te julgar? Porque o julgamento dele será fiel, o julgamento dele será reto, o julgamento dele não haverá falha, e nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fazemos. E Tiago, ele dá esse chamado para aquelas pessoas, porque era uma igreja que defendia muito a lei, mas não vivia de fato a lei, propriamente dito. Eles defendiam a ponto de matar, eles defendiam a ponto, né, de brigarem pela lei, mas eles não praticavam verdadeiramente ela. E Tiago, ele fala sobre isso, que a pessoa acha que está bem só porque ela ouve uma boa pregação, ela conhece versículos de cabeça e ela fala bonito no meio das pessoas. Quem aqui não conhece uma pessoa que tem uma desenvoltura boa na palavra? Quem aqui não conhece uma pessoa que prega bem e fala, que você para e fala assim, cara, como aquela pessoa prega? É bonito de ver. Só que o Senhor, ele não se limita a isso, a bons pregadores. O Senhor, a balança de Deus, ela é pesada mais no que a pessoa vive do que a pessoa fala. Essa é a balança do Senhor. Não é o que eu falo aqui na frente, por mais que eu pregue o que vocês acham de melhor, mas o Senhor, ele vai pesar não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu vivo no meu oculto. Então esse é o perigo do auto-engano, é de nós parecermos ser uma coisa e de fato nós somos outra. A pessoa acha que está bem porque canta louvores, porque ela concorda com a verdade. E isso não é suficiente. Se eu perguntar aqui na igreja, quem aqui crê no Senhor? Eu creio que todos vão levantar suas mãos e vão falar que crê no Senhor. E Jesus fala, aquele que me ama, me obedece. E nós falhamos, às vezes tentamos distorcer essa mensagem, porque o Senhor, ele nos chama à obediência, e ele fala, aquele que me ama, me obedece. Só que muitas das vezes nós dizemos que o amamos e não o obedecemos, e isso contradiz com a verdade, contradiz com a fé. Eu coloquei um texto aqui, irmãos, para me dar um apoio e vai complementar a mensagem, que está lá em Romanos. Se puder, só projetar aqui, vai ficar mais rápido para a gente. Esse texto está lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 17. Que diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome, judeu, e repousas na lei, e te gloria em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruída na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubam os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois,
como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É uma mensagem pesada de Paulo aos romanos, advertindo os líderes das igrejas, que prega para que você pare de pecar, que prega para que você pare de blasfemar, adulterar, mentir, roubar, que prega todas as verdades, mas não vive uma verdade. Paulo é muito sério quanto a isso. Ele complementa essa mensagem falando do alto engano da igreja, dos líderes religiosos que hoje pregam uma verdade, prega a palavra, mas chegará no grande dia o Senhor vai falar: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Ele fala aqui, olha a mensagem que eu grifei: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? E às vezes nós gloriamos porque nós conhecemos a palavra e de fato nós pecamos contra ela, pecamos contra Deus, mesmo conhecendo a palavra, e vira um ciclo vicioso, e a nossa vida vai tomando uma distância, um distanciamento de Deus absurdo, porque nós começamos com as pequenas coisas, e quando chega um certo momento, quando nós olhamos, já estamos totalmente dispersos e longe da presença de Deus. E tem muitos que não conseguem retornar, e aqueles que não retornam, o fim é severo. Paulo e Tiago dizem a mesma coisa. Eles falam o seguinte, que o problema não é a falta de palavra, porque palavra você escuta todos os dias, se necessário. Palavra você vem para o culto todos os domingos, quarta-feira, terça-feira, na internet. Palavra, e a Bíblia propriamente dita, palavra não é o problema. O problema é o excesso de palavra sem obediência. Nosso maior erro é ter muita mensagem e pouca obediência. Nosso maior erro é ouvir muito e praticar pouco. Nosso maior erro é a gente viver uma vida enganosa. Porque vai chegar o grande dia que nós vamos nos deparar diante do justo juiz e nós não vamos ter a quem recorrer. Nós temos hoje a quem recorrer, que é o Senhor, que é o advogado dos advogados. E nós vivemos num alto engano. A teologia é importante. Conhecimento bíblico sem praticar endurece o coração e não santifica. Não adianta nós crermos, não adianta nós estudarmos, nós praticarmos uma vida de cotidiano, na leitura, de busca. Ler a Bíblia, igual o pastor falou aqui na semana passada, né? Que lê 90 dias a Bíblia, tem que ler mesmo. Mas nada disso adianta se nós não praticarmos. Nós vamos viver num engano eterno. Não é fácil praticar. Aqui dentro é muito fácil nós sermos crentes. Eu sempre falo isso. O negócio é lá fora. Porque lá fora tem uma nuvem de testemunhas nos olhando o tempo todo e procurando uma falha para falar para a gente. Olha lá, o cara diz que é da igreja lá. Cara, a gente vive com esse peso porque nós escolhemos servir ao Senhor. Ele nos escolheu primeiro e nós aceitamos, não porque nós temos o poder de aceitar, mas nós desejamos estar junto a Ele e aceitamos essa empreitada de viver o Evangelho de Deus. E não é fácil. Aqueles que não estão preparados, orem mais para ficar preparados, porque chegará um dia que as pessoas irão nos olhar e irão nos julgar. E como nós vamos nos defender? O espelho da palavra de Tiago, no versículo 23, voltando a Tiago novamente, lá 23 e 24, que é o centro da nossa mensagem,
Ele fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O espelho, todos nós sabemos o que é um espelho. Naquela época, o espelho não era de vidro, igual é hoje. Você olha e vê totalmente nítido. O espelho naquela época era um espelho de metal. Era metal polido. E então era automático. Quando alguém se olhava no espelho, ele via a sua imagem deturpada. Ele via a sua imagem errada. E logo ele se retirava. Exigia uma ação imediata das pessoas que se olhavam no espelho. Semelhantemente, hoje também é da mesma forma. O espelho hoje, nós olhamos para ele. Eu tenho certeza que cada um aqui, quando amanhece, se olha no espelho e vê se teu cabelo estiver bagunçado, se a sua cara estiver amarrotada, de aquela marca de travesseiro na cabeça, eu tenho certeza que você vai tentar corrigir essa falha, vai tentar corrigir, vai tentar, se você vê que o seu rosto estiver sujo, por remela, o que seja, você vai tentar corrigir. E o crente que vive no auto-engano não é assim. Ele se olha no espelho, ele vê a sua vida toda suja, ele vê a sua prática contínua do pecado, e ele pega e vira e sai do espelho. Ele vê o Senhor do outro lado do espelho, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Por isso que Paulo ele usa essa ilustração do espelho. Ele fala que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho, o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e logo se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Nós temos uma aparência, nós temos uma identidade que é a identidade de Cristo. Mas se nós pararmos para pensar, cada um fizer uma autoavaliação de como está o seu rosto hoje, nós iremos perceber que existem muitas mazelas em nós. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Porque nós vamos continuar ainda nesse auto-engano? Eu anotei aqui algumas coisas sobre isso, porque nós vivemos numa época, né, notório isso, que você abre o status do WhatsApp, é aquelas frases motivacionais. Cara, aquilo ali, eu fico olhando. Quando é uma frase motivacional de trabalho, uma frase motivacional para a pessoa não desistir, eu até aceito. Agora, quando eu abro um pregador usando a palavra de Deus para motivar outras pessoas com palavras de só vitória, só conquista, eu já passo logo, porque para mim aquilo ali não é suficiente. Porque o evangelho que emociona, ele não transforma. Muitos de nós às vezes vamos sair daqui anotando algumas coisinhas no papel, algumas frases de efeito. Caraca, que legal que o cara falou lá na igreja, que legal que aquele pastor pregou lá. Mas isso não vai transformar, porque você vai anotar no teu calendáriozinho e não vai praticar. Você só anotou no teu calendário porque foi uma palavra de efeito, uma palavra bonita, mas não transformou. Agora, se você anotar e colocar em prática, aí sim, aí aquela palavra fez efeito, aí aquela palavra mudou a sua vida, aquela mensagem te transformou. O auto-engano é o pior tipo de cegueira espiritual. É o pior tipo de cegueira espiritual. É quando nós estamos nos enganando. Gente, o Senhor deixou bem claro lá em Mateus 28. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Estava conversando com um cara que trabalha comigo, falando sobre isso. A gente entrou num assunto sobre missão.
eu até usei até algumas coisas que o pastor falou na semana passada aqui, que missão ela não é medida geograficamente. Missão, todos nós que temos compromisso com o Senhor, temos a missão de levar a palavra. Todos nós somos missionários, seja onde for, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, dentro na sua rua, aonde você for, você é um missionário e você tem que levar a mensagem de Deus. Às vezes você não precisa nem abrir a sua boca para falar, mas você precisa ser um livro aberto para as pessoas, na qual elas olham para você e percebam que você não é uma pessoa mundana, percebam que você não é uma pessoa qualquer. Elas vão se constranger com a mensagem da sua boca fechada. E às vezes acontece isso quando tem uma roda de amigos que você está ali participando daquela roda e o assunto começa a mudar e você percebe que você ficou calado, e aquelas pessoas começaram a falar, elas vão perceber que você não está compartilhando daquilo, e isso já é gratificante. Então, irmãos, o auto-engano é o pior tipo de cegueira que nós temos. Ninguém olhava no espelho e dizia: que interessante essa sujeira, que interessante esse meu cabelo bagunçado, que interessante isso ou aquilo. Ninguém olha para o espelho e sai para trabalhar com o cabelo todo bagunçado. Ninguém olha para o espelho e sai todo sujo. Ninguém percebe isso. E às vezes nós entramos na igreja e saímos da mesma forma. A palavra é pregada, a gente entende que é uma boa mensagem, a gente entende que a palavra é verdadeira, a gente entende que a palavra é fiel à Escritura, mas nós saímos com os cabelos, com a alma, com o espírito da mesma forma, como se estivesse olhando no espelho, contemplando os nossos erros, os nossos pecados, e nós saímos da mesma forma. O problema, a palavra de Deus é um espelho, não é um quadro decorativo, como diz Charles Spurgeon. E ele mostra pecado, a palavra de Deus mostra pecado, incoerência na nossa vida cristã, ela mostra áreas não rendidas, que não são poucas, são muitas. O nosso coração é um ídolo, nosso coração é um acúmulo de pecados. E também uma das piores coisas são as feridas escondidas no nosso coração, na qual não produz perdão, não produz santidade e não produz vida com Deus. O problema não é olhar, é olhar e esquecer. Você consegue contemplar o seu eu, mas você logo esquece. O texto diz: e logo se esquece de como era. Isso descreve algumas coisas: que se emociona no culto, sente confronto, até concorda com Deus, mas não muda de decisão, não muda as decisões, não muda as atitudes e não muda os hábitos. Então, irmãos, vou ser muito sincero, muito claro. Não adianta você ouvir a palavra se ela não mudar o seu coração. Não adianta. Não adianta. Eu estou falando para vocês, eu me pergunto, se a palavra não estiver mudando o meu coração, não faz sentido eu estar aqui. Nenhum. Isaías 29, mais uma complementação do texto. Isaías 29, versículo 23. Diz assim, Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse, não foi o Leandro, é o Senhor, né? O Senhor disse: visto que este povo que se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa, o Senhor vai continuar fazendo. E um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e com as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício: ele não me fez, e a coisa feita disseste do seu oleiro, e ele nada sabe. É como se o Senhor não conhecesse a gente. A gente vive e prega como se o Senhor não nos conhecesse. Será que o oleiro não conhece o barro? E às vezes nós vivemos como se o oleiro não conhecesse o barro, como se Deus não conhecesse quem Ele criou. Isaías, ele complementa isso. Isaías fala sobre que ouvir sem praticar gera religiosidade vazia. Isaías capítulo 1 também complementa, gente. Ele fala também assim, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É o mandamento do Senhor. Lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. O povo precisa. O povo que fazia, ele se santificava, se sacrificava, cantava, frequentava o templo, mas Deus mesmo assim falava: não suporto o culto de vocês. E hoje não está diferente. Irmãos, não está diferente. É muita bagunça dentro dos cultos hoje em dia. É a igreja virando pau. É a igreja virando momentos de diversão. Não que o povo de Deus não seja alegre, precisamos ser alegres, mas nós não precisamos confundir. Nós precisamos discernir o que é alegria com bagunça. É o que o Senhor fala conosco. Não suporto o culto de vocês. Por quê? Porque a fé deles não tocava a vida real. E às vezes o Senhor ele não suporta o que nós pregamos, o que nós falamos, porque a nossa vida real não é compatível com isso. A injustiça, a opressão, a falta de amor ao próximo. Deus nunca quis apenas culto. Ele sempre quis vida transformada. É isso que vale mais a pena. E terceiro ponto que eu coloquei, que a palavra de Deus liberta. Olha o que diz lá em Tiago, de novo, voltando para o texto, versículo 25. Tiago fala mais uma vez: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele fala sobre isso, que aquele que, porém, que se atenta bem à lei perfeita e da liberdade, esse sim será bem-aventurado. Aqui Tiago quebra o mito. Ele fala que a obediência não prende. Obediência, ela liberta. Às vezes nós achamos que é igual eu tinha um pensamento quando eu era da vida do mundo. Eu achava que quando eu fosse para a igreja eu ficaria preso.
agora não vou poder fazer mais nada, não vou poder mais viver nada. E na verdade, é totalmente ao contrário. Eu era preso e hoje eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não o que eu quero, mas dentro da mensagem que o Senhor propõe para a gente. Por isso que Ele diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né, jovens? Nem tudo convém nós fazermos, né, Ariel? Nem tudo convém fazer. E a vida é isso. E mais um texto base para nós entendermos a mensagem e irmos para o fim. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele fala sobre isso também. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. A verdadeira espiritualidade não é emoção momentânea. É muito bom nós vivermos com muita alegria, culto, mas se for alegria momentânea, irmãos, quando você deitar e colocar a sua cabeça ao travesseiro, você vai estar vazio. A verdadeira espiritualidade não é emoção momentânea, é transformação contínua. E qual é o resultado da prática? Qual é a consequência do resultado da prática? É uma bênção da vida real. Esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago não promete vida fácil, nem ausência de lutas. Ele promete coerência, maturidade e comunhão verdadeira com Deus. A bênção não está apenas em ouvir a palavra, mas em andar com ela na segunda-feira até segunda-feira, não apenas no domingo. Eu trouxe algumas coisas aqui. Por exemplo, João Calvino falava que a Escritura é o espelho no qual vemos quem realmente somos diante de Deus. A Escritura é o espelho no qual vemos quem realmente somos diante do Senhor. Somente aquele que obedece, crê, e somente aquele que crê, obedece. E Charles Spurgeon também fala sobre que uma Bíblia empoeirada geralmente pertence a uma vida negligenciada. E às vezes nós somos assim. Nossa Bíblia está cheia de poeira dentro do carro, na estante. Ou às vezes nós nem sabemos onde está a Bíblia. Nós damos conta só quando tem que ir para a igreja. Caraca, cadê minha Bíblia? Ah, está ali, está dentro da gaveta. A fé que não governa a conduta não é fé salvadora. E por último, a conclusão, irmãos. Do espelho para a vida. Eu coloquei esse nome. Você pode fechar assim. Dessa forma. Você tem duas maneiras de fechar a sua vida, né? Uma é da maneira que eu já falei. E tem uma outra. O espelho da palavra nunca mente. A palavra nunca vai mentir. Ela vai sempre mostrar quem somos. Ela revela que somos. Ela revela quem somos. Mas também nos chama a decidir quem seremos. O maior perigo não é errar. A Bíblia não chama para sermos perfeitos. Só houve um perfeito na terra, que foi Jesus. Ela não está falando de perfeição aqui. Mas é ver, saber e continuar igual. Esse é o perigo. É nós identificarmos nossos erros, saber aquilo que está afastando de Deus. Esse é o pior perigo, irmãos. Nós já entendemos aonde nós estamos errando, nós continuamos. Nós já entendemos o que está nos afastando de Deus e continuamos. E nós escolhemos, de fato, continuar
numa vida distante do Senhor. Esse é o nosso maior erro: identificar, saber e continuar. Eu tenho algumas perguntas para a igreja. O que Deus já me mostrou e eu ignorei? O que Deus já te mostrou e você ignorou? Que áreas da minha vida eu evito colocar diante do espelho da palavra? Porque nós sabemos que às vezes nós não queremos sacrificar a nós mesmos. Nós sabemos que nós não queremos cortar na carne. E sempre tem uma área da nossa vida que, quando as pessoas olham de fora, ela vê o corpo inteiro. Mas quando o Senhor olha de por dentro, Ele vê o nosso corpo todo fragmentado, todo quebrado e cheio de rachaduras. E nós não estamos dispostos a negar a si mesmo, mas fazemos de tudo para viver longe do Senhor. Ah, mas eu tenho, Deus conhece meu coração. Conhece. Eu fui falado que Ele conhece mesmo. E Ele sabe que nós negligenciamos a verdade. Ele sabe que nós negligenciamos em tomar atitude para mudar. Sequer tentamos vencer o pecado. E nós sabemos que nós podemos sim buscar ajuda. Não a todos, porque nem todos estão preparados para ouvir os nossos pecados. Nem todos estão preparados para ouvir, porque muitos irão nos julgar. Mas não julgar para ajudar, mas julgar para difamar mesmo. Mas nós sabemos também que existem homens e mulheres de Deus que nós podemos sentar, conversar, nos alimentar, para poder mudar o rumo das nossas vidas, antes que a trombeta toque, né? E ele fala mais: minha fé é percebida fora do culto? Será que quando as pessoas olham para a gente lá fora, elas entendem e reconhecem quem você é, quem nós somos? Não sejamos apenas ouvintes emocionados, mas praticantes transformados. Essa é a mensagem final. Eu espero muito, irmãos, assim como essa palavra me bateu, como eu falei no início, eu espero muito que nós, a partir de hoje, quando nós lemos a mensagem, nós ouvimos uma boa palavra, um bom louvor, que isso não seja do ouvido para fora, que a gente no ouvido saia no outro. Nós só vamos conseguir de fato ter uma vida com Deus quando nós começarmos a mudar o nosso rumo. O nosso GPS às vezes está totalmente desconfigurado, fora do caminho, e o Senhor fala que Ele é o caminho. Nós precisamos sim, de fato, irmãos, parar, analisar, recalcular a rota se for necessário, porque daqui a pouco a gente vai sair daqui, foi só mais um culto, foi só mais uma falácia, foi só mais um momento dentro da casa de Deus. Às vezes eu ouço algumas pessoas, alguns colegas comigo falam assim: poxa, bem fui no culto domingo, bem fui lá na igreja domingo. Aí eu falo: cara, legal, legal. Mas também aí eu percebo que nada mudou na vida dele. Nada mudou. Continua mentindo, continua adulterando, continua vivendo as práticas normais, mas ele foi na igreja domingo, então está tudo certo. É como se nós viéssemos pagar a nossa indulgência. Chegamos aqui hoje e falamos: cara, já paguei, fui lá na igreja, já paguei minha indulgência. Como se nós tivéssemos indulgências, igual a igreja católica, antigamente pregava sobre isso. Isso foi caído por terra, nós não temos mais o que pagar, o preço já foi pago. Glória a Deus. Só que nós temos que viver uma vida sacrificial ao Senhor. Não porque Ele nos obriga, mas porque nós somos gratos pelo que Ele fez por nós. Glória a Deus. E se não é suficiente o que Ele fez por nós, irmãos, esquece. O que será suficiente para saciar a sua alma faminta? O que será suficiente para saciar o seu coração pesado?
Se a cruz de Cristo não foi suficiente, o que será? Então, irmãos, nós venhamos sim refletir, saber, identificar os nossos erros e tentar mudá-los. Buscar ajuda, orarmos e mudar a nossa direção. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Aleluia. Não é muito pelo falar, não é muito pela palavra de efeito, não é muito pelo saber, mas é pelo o que você faz com aquilo que você sabe. Você pode saber um pouquinho, eu posso saber muito, e vice-versa. Mas o que Deus vê não é isso, irmãos. Deus vê o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. Essa é uma realidade que muitas igrejas ainda não entendem. Que pregar bonito é muito fácil, irmãos. Tem gente que tem uma desenvoltura absurda, que vai chegar aqui, vai brincar na palavra, vai falar bonito, e às vezes vai até abençoar, porque ele falou aqui, Tiago, Paulo falou aqui em Romanos, que vai pregar bem, e ele vai abençoar, ele vai fazer prodígios, mas quando chegar no grande dia, nada disso terá efeito. Então, irmãos, vamos nos atentar, vamos como igreja buscar juntos e tentar identificar aonde nós estamos errando. Porque se nós vivermos de auto-engano, o fim será doloroso em nossas vidas. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Não vamos nos ater somente na minha oração. Ore você mesmo. Fale com Deus você mesmo. Se veja no espelho você mesmo. Imagine sua mente no espelho agora. E só você sabe os seus pecados e suas mazelas. Só vocês sabem. Só eu sei do meu auto-engano. E é isso que nós precisamos falar com o Senhor. Pai Santo e amado, graças te damos, ó Pai. Senhor, uma mensagem dura, Pai. Dura, Pai. Como Pedro fala, Pai. Duras são essas palavras. Quem pode suportá-la? E o Senhor logo de imediato adverte. E você? Também quer se retirar? Mas ele entende, Pai, que apesar de dura essa mensagem, apesar de dura as tuas palavras, Senhor, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Pai. Senhor, apesar das nossas rachaduras, Senhor, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Pai. Senhor, nós entendemos, Pai, a nossa miserabilidade, ó Pai. Nós entendemos, Pai, que nós somos pecadores, ó Senhor. Nós entendemos, Pai, a nossa futilidade, Senhor. E quantas das vezes nós chegamos no culto, ouvimos uma boa palavra, e ela saiu ali no ouvido, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, Pai. Ela nem chegou em casa, Senhor. Ela já saiu lá na porta da igreja. Senhor, fala conosco nesta manhã, Pai. Nos ajuda a reconhecermos, Pai, a nossa fraqueza. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos quão limitado nós somos, quão dependentes nós somos da Tua graça, da Tua presença, Senhor. Que nós, Pai, venhamos a entender que nós não podemos usar a graça para pecar, Senhor. Porque a graça não foi feita para pecar, Senhor. Nós vivemos hoje pela graça. Não, Senhor, a graça foi feita para nos salvar. Porque se não fosse a Tua graça, mediante a graça, mediante a fé, Pai, nós não seríamos salvos. Senhor, ajude-nos a nos olhar, Pai, no nosso espelho agora, contemplando, Senhor, e percebendo as nossas rachaduras, Pai, as nossas falhas, e não saindo do espelho, Pai, da mesma forma, mas dizendo, Pai, nos ajude, Pai, nos ajude a reconhecer os nossos erros, nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a não viver uma vida emocionada, Pai, mas vivermos uma vida reta contigo, ó Senhor. Senhor, nós sabemos que dentro da igreja é muito fácil, mas lá fora aqui, Pai, que entra toda a dificuldade, Senhor. Mas nós estamos vivendo o evangelho raso, Pai. Nós estamos vivendo o evangelho, Pai, pequeno, Senhor.
porque nós estamos, Pai, apenas retendo aquilo que nos agrada, aquilo que, Pai, que começa a mexer, Pai, com a minha vida pessoal. Ó, Pai, isso aí eu não quero, isso aí eu não quero mais. Não é esse evangelho que eu comecei a ler. E muitos estão distorcendo a tua mensagem, Pai, dizendo que até a tua mensagem, Pai, já é arcaica, já é ultrapassada, Senhor, porque começa, Pai, a falar, Pai, e mexer em certas áreas de nossas vidas, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, como diz, Pai, grandes teólogos, Senhor, que a tua mensagem ela é mais atual que o jornal de amanhã, Senhor. A tua mensagem é soberana, Pai. A tua palavra, Pai, ela é soberana, Pai, e única, Senhor. E nós devemos nos ater à tua mensagem, Pai. Nós precisamos viver, Pai, da tua mensagem, o nosso manual de vida, Pai. Reconcilia, Pai, o nosso coração ao teu. Traga-nos, Senhor, ao arrependimento verdadeiro, genuíno, Pai, para que possamos viver, Pai, pelo teu Espírito Santo, ó, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado por este dia, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela oportunidade de vivermos, ó Pai, do teu santo evangelho, ó Pai. Porque nós estávamos mortos e perdidos em nossos pecados e delitos, Senhor. Mas hoje nós estamos salvos pela tua palavra, salvos pelo teu sacrifício, ó Pai, no Calvário, na cruz do Calvário, Pai. Então, Pai, nos ajuda a viver, Pai, verdadeiramente junto a Ti, Senhor. Repreenda-nos, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, de nosso meio, Pai. E se for necessário, meu Pai, tira até mesmo, Pai, algo de nós, se for necessário, para nos corrigir. É duro, Senhor, o que nós falamos, mas nós sabemos que o mais importante, ó Pai, é viver junto a Ti. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Espero, Senhor, que a mensagem não caia, Pai, no terreno rochoso, meu Pai. No terreno rochoso é aquele que aceita, meu Pai, a boa mensagem, mas a semente logo morre, porque é rochoso. A semente não frutifica, Pai, mas que caia numa terra fértil, que caia numa terra, Pai, que gere mudanças, Senhor, que caia numa terra, meu Senhor, que gere transformação. Senhor, se gerar transformação em um coração apenas, já fez todo sentido a tua mensagem. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Livra-nos de todo mal, Pai. Ah, Senhor, toma nosso país, Pai. Toma Nova Iguaçu em suas mãos, ó Pai. Senhor, abençoa as pessoas, meu Pai, que não puderam dormir nesta noite, meu Pai, porque passaram, Pai, debaixo de água. Não tinham onde dormir, Pai, porque a água entrou em suas casas. Senhor, muita tristeza, Senhor. Seja com elas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, meu Pai, essas vidas, Senhor. E, Pai, para terminar, Pai, nossa oração, Pai, que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.